Amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje, De Olho na Língua. No último programa eu comentei com vocês que o português falado no Brasil não é uma língua homogênea, não é uma língua uniforme. Como toda e qualquer língua do mundo, o português do Brasil é também um conjunto de variedades. Portanto, ela é uma língua heterogênea, marcada por diversidade, marcada por grande variabilidade. E reconhecer esse fato é indispensável por duas razões. A primeira é uma razão de ordem bem prática. Se você quer conhecer melhor o português, tem necessariamente de aprender a observar a diversidade, né? Tem de se abrir para a diversidade. Se nós queremos discutir um fenômeno linguístico qualquer, se nós queremos compreender melhor esse fenômeno, sempre temos de situá-lo em relação à variedade em que ele ocorre. Nunca é produtivo falar de um fenômeno linguístico isoladamente. É sempre necessário localizar o fenômeno em alguma das variedades da língua. Mas há uma segunda razão, e essa é uma razão política. Muitas vezes, a variação linguística se torna facilmente um elemento de preconceito e exclusão social. E lutar contra o preconceito linguístico tem de ser parte da nossa luta contra qualquer tipo de preconceito. O preconceito linguístico tem ainda um agravante. Ele é ainda muito pouco percebido socialmente, embora os seus efeitos possam ser bastante trágicos. Em resumo, para ampliar o nosso conhecimento da língua e para lutarmos contra o preconceito linguístico, nós precisamos compreender bem a variação linguística, compreender bem a língua como um conjunto de variedades. Muitas pessoas pensam que existe a língua de um lado e as variedades de outro, e que essas variedades são deturpações da língua verdadeira. Mas não é assim que os fatos se apresentam. Uma língua é ela mesma definida, ela mesma constituída por um conjunto de variedades. Nesse sentido, as variedades não são deturpações da língua, mas elas são a própria língua. Por isso nós já dissemos também aqui no nosso programa que não existe a língua portuguesa, né? Uma língua uniforme, única. O que existe são muitas línguas portuguesas. O que existe é um grande balaio de variedades ao qual nós damos um rótulo único de português. As variedades que normalmente nós distinguimos sem maiores dificuldades são as variedades regionais, que nós também chamamos de variedades geográficas. Todos temos no bolso um exemplo de variedade de variação regional, né? Quem não se lembra, por exemplo, que a raiz que nós chamamos de aipim aqui no sul, lá no Nordeste se chama de macaxeira. Quem não se lembra que a bergamota dos gaúchos é a mimosa dos curitibanos, é a tangerina dos cariocas. E as diferenças não ficam só no plano das palavras, só no plano do léxico, elas atingem todas as áreas da língua. Por exemplo, na pronúncia, há regiões do Brasil em que nós dizemos pasta, outras regiões dizem pasta, né? Festa, festa, gosto, gosto. Em algumas regiões se diz tia, em outras tia. Em algumas regiões, então, dizemos Curitiba, em outras dizemos Curitiba. A mesma coisa, então, com o fim das palavras, né? Há pessoas que dizem, por exemplo, leite, como nós em Curitiba, outros dizem leite, outros dizem leite e outros ainda dizem leite, certo? Então, diferentes pronúncias em diferentes locais do Brasil. Pensem no R, né, da palavra carta, por exemplo. Alguns dizem carta, outros dizem carta, com um soprinho, outros dizem carta, outros dizem carta. Portanto, há inúmeras variedades também, inúmeras maneiras diferentes de dizer o R pelo Brasil afora. Temos diferenças gramaticais também. Por exemplo, em muitas regiões do Brasil não se diz artigo com o nome próprio. Então se diz, eu vi Maria, eu conheço João, eu sou amigo de Francisco. Enquanto no centro-sul do Brasil nós dizemos sempre com artigo definido. Eu conheço a Maria, eu vi o João, eu sou amigo do Francisco. E uma outra diferença bastante comum no Brasil, em boa parte das regiões nós tratamos o interlocutor com o pronome você.
E em outras regiões, tratamos o interlocutor pelo pronome tu. E esse tu algumas vezes vem com a forma da segunda pessoa, tu queres, tu vais, e outras vezes vem com a forma da terceira pessoa, tu quer, tu vai. E nós poderíamos aqui continuar enumerando indefinidamente exemplos da variação regional no grande território do Brasil. Mas eu queria fazer, de fato, 2 comentários a propósito da variação geográfica. O primeiro diz respeito ao fato de que nós, em geral, costumamos ter uma representação estereotipada, falseada das pronúncias regionais que nós conhecemos menos. Como nós não conhecemos as pronúncias que estão mais distantes de nós em detalhe, nós acabamos por exagerar certas características, produzindo um arremedo dos fatos. Por exemplo, aqui no Sul nós achamos que todos os nordestinos falam do mesmo jeito, quando na verdade o Nordeste brasileiro é uma região que abriga uma enorme diversidade linguística. Os sertanejos falam diferente dos litorâneos, os baianos falam diferente dos pernambucanos, que por sua vez falam diferente dos cearenses, dos maranhenses e assim por diante. Já lá no Nordeste, eles acreditam que de São Paulo para o Sul todos falam do mesmo jeito, quando na verdade gaúchos, catarinenses e paranaenses não coincidem na sua fala. Nem sequer é homogênea a fala no interior de cada um dos 3 estados do Sul. Basta lembrar, por exemplo, que os paranaenses do Norte falam diferente dos paranaenses do Sudoeste, que por sua vez falam diferentes dos paranaenses do Centro-Sul do nosso estado. O exemplo mais citado da representação estereotipada dos falares regionais são as novelas da televisão. O eixo Rio-São Paulo, onde se produzem essas novelas, inventou uma pronúncia baiana que nenhum baiano produz, que nenhum baiano reconhece. Portanto, é uma pronúncia baiana estereotipada. Em resumo, quando os nossos ouvidos não estão acostumados com as diferenças regionais, nós tendemos a fazer delas uma representação falseada, uma representação estereotipada. Por outro lado, em certas circunstâncias, as diferenças regionais, ao serem ouvidas, ao serem percebidas, provocam reações negativas e preconceitos linguísticos. Mas nós vamos deixar esse tema para o nosso próximo programa. Não esqueça, qualquer contato conosco, use o nosso e-mail deolhonalingua@ufpr.br. Até a próxima semana.